Buenas. Nessa sessão, a gente vai ver a cheat sheet do modelo de dividendos do Gordon, que é um modelo bastante usado para chegar no preço de ações. Foi o primeiro modelo da família de fluxo de caixa descontado, por isso muitos dos conceitos aqui também são usados para outros modelos de valuation ou avaliação de empresas, de ações. Por isso, muito importante conhecer esse modelo. Então, vamos entrar nesse resumo rapidíssimo. Então, está aqui o modelo de dividendos do Gordon. Primeiramente, lembrando o seguinte, ele vai estimar o preço justo da ação, ou seja, uma estimativa nossa, não é o preço no mercado. Na verdade, você vai usar o modelo do Gordon, pegar esse preço e vai comparar com o preço no mercado para decidir se você compra ou vende. E o modelo do dividendos Gordon, ele é bastante simples. Você projeta dividendos, então tem aqui dividendos esperados, ou seja, tem risco aqui, são valores, é como se você fizesse várias projeções de dividendos e ponderasse por probabilidades para chegar no dividendo esperado, e traz a valor presente por uma taxa de desconto, ou um custo do capital próprio que representa o retorno esperado pelos sócios, pelos acionistas no caso. Como faz essas projeções de dividendos? Na verdade, você tem que fazer uma demonstração de resultados, então projeta receitas, custos, despesas, chega no resultado líquido, vamos torcer que seja lucro líquido, multiplica pelo payout ratio, é o quanto do lucro líquido vai ser distribuído na forma de dividendos. Entenda aqui que quando a gente fala dividendos, a gente está considerando todos os dividendos, assim, ou coisas parecidas com dividendos. Isso inclui, no caso do Brasil, o tal do juros sobre capital próprio, que é uma jabuticaba nossa, mas pode ser considerada como um tipo de dividendo. Esse payout é definido em estatuto social ou pela Assembleia de Acionistas, ou se nada for dito em nenhum lugar, usa a lei das SAs, que estipula um dividendo mínimo de 25%. Tá, ok? Esse seria o payout ratio, ou razão de dividendos. Aplicou sobre o lucro líquido o payout ratio, chega no dividendo total, divide pelo número de ações, você chega no dividendo por ação, ou dividend per share, usando o nome em inglês para ficar compatível com o modelo. A gente pode pegar esse modelo também e faz para cada uma projeção separada, ou faz, por exemplo, usa uma taxa de crescimento, por exemplo, G1 é a taxa com que os dividendos vão crescendo a cada período, durante um certo tempo. Então, por exemplo, ele cresce 2 períodos a taxa G1 e depois vai começar a crescer a uma taxa G2, que pode ser maior ou pode ser menor, e depois você pode colocar outras taxas de dividendos. Pode, na verdade, até mudar essas taxas de retorno esperado do acionista. Não é muito comum usar assim, mas você pode até fazer esse tipo de mudança. Tem um caso especial do modelo, é que quando o dividendo da data inicial, ou da nossa data de referência, vai crescer uma taxa constante igual a G para sempre, é o que a gente chama de perpetuidade. E aí a gente chega nessa fórmula aqui, que é o dividendo da data zero vezes 1 mais G sobre KI menos G. Retorno esperado pelo acionista menos a taxa de crescimento dos dividendos, ou podemos escrever de outra forma, seria o preço hoje é o dividendo projetado para o final do próximo período, dividido pela taxa de retorno esperado pelo acionista menos a taxa de crescimento. Isso quer dizer que esse dividendo aqui vai crescer para sempre a taxa G constante. Essa taxa pode ser calculada usando os fundamentos da empresa, que é o retorno esperado pelos acionistas, ou os retornos sobre patrimônio líquido, ou ROI, retorno sobre o equity, vezes a taxa de reinvestimento dos dividendos. Esse ROI não é o passado, é o futuro, é o projetado, tá ok? Isso é algo importante, assim como é a taxa de reinvestimento. O lucro líquido, a gente tem 2 destinações, uma dividendo e a outra reinvestir na empresa. Então, a taxa de reinvestimento está medindo justamente isso, o quanto que eu vou reinvestindo do meu lucro. Como eu calculo ela? 1 menos o payout. Se payout é o quanto eu distribuo do dividendo, 1 menos payout é o quanto eu vou reter, ou chamado plowback, no sentido que eu vou manter o dinheiro aqui dentro da empresa. Para estimar o KE, um jeito é o CAPM, pode ser criar o seu próprio jeito, mas um jeito é o CAPM, que é o Capital Asset Price Model, do professor Sharpe, e também do Mossin e do Lintner. Taxa livre de risco, mais o beta, que mede o risco da ação em relação ao mercado. Então, se eu estou medindo no Brasil, meu mercado é o índice Bovespa, vezes um prêmio de risco mercado, que é o retorno esperado no mercado, menos a taxa livre de
riscos. Aqui a formulinha do beta, só para relembrar. Se eu pegar essa fórmula aqui e manipulá-la, eu posso dizer o seguinte, olha, eu posso decompor o meu retorno em duas partes. O dividendo esperado para o final do primeiro período sobre o preço pago inicialmente, isso se chama dividend yield, mais a taxa G, que seria o meu ganho de capital. Ou seja, a minha rentabilidade tem dois componentes. O retorno que vem na forma de dividendos e o retorno que vem na forma de valorização do preço das ações. Tá ok? Esse é o jeito de usar a fórmula quando eu coloco a perpetuidade em uma data M lá na frente. E o detalhe dessa fórmula é quando eu uso ela, o numerador aqui em cima está na data M mais 1, mas quando eu pego esse numerador dividido pelo KM no G, eu já voltei para a data M. Então, atenção nisso daí. Muita gente erra nisso, então cuidado aqui nessa fórmula. A outra coisa, cuidado. Payout ratio é dividendo sobre lucro. O dividend yield é dividendo projetado sobre o preço pago. Então, são medidas diferentes. Cuidado para não confundir. Se eu pego a fórmula, essa mesma fórmula aqui, e posso decompor de outra maneira, eu transformo ela no seguinte. Primeiro, só para mostrar aqui, eu posso calcular o múltiplo preço-lucro por ação, usando essa mesma fórmula, ou eu posso decompô-la e abrir em dois componentes. Num componente que seria o preço se não tivesse crescimento. O que é o preço sem crescimento? É quando eu pego meu lucro e distribuo integralmente. Ou seja, meu payout é 100%. Todo meu lucro eu distribuo como dividendo, e aí minha taxa G é 0. Até por essa fórmula aqui, ó. Se o meu payout é 100%, minha taxa de reinvestimento é 0, minha taxa de crescimento é 0. Então, dessa maneira, seria o preço se eu não tivesse nenhum crescimento. Com isso, eu posso pegar o preço e separar em duas partes. Calcular essa aqui, qual que seria o meu valor, o meu preço sem crescimento, e esse PV-GO aqui, o valor presente das oportunidades de crescimento. E fazendo a conta ao contrário, eu chego nesse PV-GO. Esse gráfico aqui é para mostrar o seguinte: sempre quando eu olho o preço de uma ação, de um ativo, de uma empresa, eu tenho uma fase que ela vai crescendo devagar, depois normalmente ela vai crescendo acelerada, até que ela chega nessa fase que é de maturidade ou de crescimento estável. Cuidado, às vezes a fórmula não funciona porque você quer aplicar essa fórmula do modelo do Gordon, principalmente essa aqui do caso especial, numa situação onde a gente está no crescimento acelerado, e aí a coisa não vai funcionar. Aí eu teria que usar ela só nessa situação. Lembrando que essa fórmula só vai funcionar se o meu KE for maior que o G, senão vai dar um valor negativo aqui, e preço negativo não existe. Tá ok? Muito bom, pessoal. Essa foi a nossa cheat sheet do modelo de dividendos do Gordon. Imprima ela, dá uma olhada lá. Ela está lá no blog, no incredulofinanceiro.com, e tem uma série de vídeos sobre o modelo Gordon para você aprender com mais calma, tranquilidade e digerir o modelo tranquilamente. Tá bom? Até mais!